Olá, tudo certinho com vocês? Espero que sim, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje é segunda-feira, dia de Mulheres da Bíblia, o que podemos aprender com elas. Meu nome é Luana e seja muito bem-vindo a este canal, onde o meu intuito é compartilhar as maravilhas do Senhor e a sua palavra. Vamos aprender muito com essa mulher e o seu exemplo de fé que devemos seguir. Na verdade, são 4 atitudes que nós devemos ter de seguir esse exemplo dessa grande mulher que nós vamos estudar agora. Mas antes de iniciar, quero convidá-los a se inscrever e compartilhar esta mensagem para que mais vidas também possam aproveitar e descobrir quais são essas 4 atitudes. Bora lá então? Hoje nós meditaremos nos exemplos da viúva de Sarepta. Sim, aquela viúva que Deus preparou para cuidar do profeta Elias. É uma história encantadora e bem conhecida no meio evangélico no Antigo Testamento. E nos traz muitos exemplos. Escolhi apenas 4 para a gente meditar nesse quadro. O texto se encontra em 1 Reis, capítulo 17. Mas quem era a viúva de Sarepta? Bom, como o próprio texto sagrado diz, Elias estava fugindo do rei Acabe e da sua mulher Jezabel, estava lá naquele riacho de Querite. E essa viúva foi quem acolheu o profeta Elias quando Deus falou que ele deixasse aquele lugar, ou seja, secou ali o ribeiro e ele então mandou que Elias fosse a um outro lugar onde uma viúva iria alimentá-lo. Deus havia dito que já havia preparado esta viúva para cuidar dele. E apesar de ser muito humilde e pobre, ela foi hospitaleira. A Bíblia não nos relata o nome desta viúva, só o lugar em que ela vivia, que era Sarepta, uma cidade que ficava em Sidom, que é uma terra ao norte de Israel e era muito conhecida por ser uma cidade pagã, idólatra, adorava falsos deuses. Bom, a história vai nos contar que o profeta Elias chegou à cidade de Sarepta e encontrou esta viúva apanhando lenha para fazer fogo. O profeta Elias se aproximou desta viúva e pediu a ela que lhe desse um pouco de água e um pedaço de pão. Ela respondeu: Senhor, tenho apenas um pouco de farinha e azeite em minha botija. Estou colhendo alguns gravetos para preparar uma última refeição para mim e para meu filho. Assim iremos comer e depois morreremos, pois não temos mais comida. Então Elias falou uma palavra da parte do Senhor Deus, dizendo assim: Assim diz o Senhor Deus de Israel: não tenha medo. Vá para casa e faça um bolo pequeno e traga para mim. E depois, somente depois, cozinhe para si e para seu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Entre muitos exemplos e diante do texto que nós lemos, eu escolhi 4 atitudes desta mulher para podermos trazer como exemplos para nós servirmos a Deus. Primeiro exemplo, ela teve fé. Sim, ela teve fé. Ela teve fé na palavra do profeta e colocou em prática essa fé. Ela confiou plenamente que o seu sacrifício resultaria em grande vitória. Afinal, como poderia agir assim se não confiasse? O que ela fez foi deixar de se alimentar e alimentar o seu próprio filho, porque ela creu que estava diante de um homem de Deus. A fé a conduziu a um novo e estimulante caminho, onde apesar de toda a escassez daquela religião, na casa dela não faltou o alimento. Quando cremos e esperamos em Deus, tudo, meus irmãos, tudo ocorre no tempo certo. Nada é muito lento e nada é muito rápido. Deus tem tudo sob controle e no melhor momento vai se concretizar. Essa confiança reflete na nossa saúde, nos nossos comportamentos. Nós podemos ficar tranquilos porque Deus está no controle.
Segundo exemplo que nós encontramos, a segunda atitude que nós encontramos dessa mulher como exemplo para nós hoje, é que ela era uma mulher guerreira e continuava lutando, mesmo em meio à crise e à escassez. No verso 10 vai dizer assim: Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma viúva, apanhando lenha. Mesmo diante do seu pensamento que esta seria a última refeição dela e do seu filho, essa mulher, ela não ficou desanimada, ela não ficou deprimida, ela não ficou apenas olhando para o seu filho e ela perecerem nesse caminho, de maneira alguma. Ela saiu e foi colher aqueles gravetos para então fazer aquela refeição. E o que vemos na Bíblia é exatamente quando Elias chegou na cidade, ele a encontrou apanhando lenha, ou seja, fazendo algo. Em outras palavras, essa mulher estava lutando até o último momento, como uma mãe guerreira que faz o que for preciso. E sem saber, Deus já havia se agradado dela, porque ela já estava nos planos de Deus. Antes de Elias chegar naquela cidade e conversar com ela, Deus já havia dito para ele ir lá, que ele havia preparado uma viúva, queria então alimentá-lo. E também no Evangelho de Lucas, o próprio Senhor Jesus dá testemunho disso, dizendo que no tempo de Elias havia muitas viúvas, mas só a de Sarepta Deus enviou o profeta. Bom, não desista no primeiro obstáculo, mas continue lutando enquanto tiver forças para recolher os gravetos, pois Deus se agrada de pessoas esforçadas. E não sabemos o que Deus está fazendo em algum outro lugar ao nosso favor. O terceiro exemplo que nós encontramos nessa história, a terceira atitude que nós encontramos nesta viúva, que ela era generosa. Ela foi generosa com o profeta de Deus. No versículos 10 e 11 vai dizer assim: E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la. Bom, neste momento, mesmo vivendo em tempo de dificuldade e principalmente escassez de água, a viúva de Sarepta não negou água a Elias, não negou água ao profeta. Isso mostra o quanto ela era generosa e quanto possuía um coração bom, porque se ela fosse egoísta, jamais daria de beber ao profeta. E possivelmente, se o coração dela fosse demasiadamente soberbo, Deus não haveria de tê-la escolhido para operar este tão grande milagre, que foi o milagre da multiplicação do azeite e da farinha. Bom, esse foi o nosso terceiro exemplo. O quarto exemplo na vida da viúva de Sarepta, ou a quarta atitude que ela teve, é a seguinte: ela foi obediente. E no versículo diz que ela fez conforme a palavra de Elias. Elias estava ali como representante do Deus Todo-Poderoso. Certamente ela sabia quem era o profeta e entendeu que obedecendo ele estava obedecendo a Deus que o enviara, como está escrito em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Então vemos, meus irmãos e minhas irmãs, que esta viúva teve fé. Ela foi generosa, lutando por sua família e também foi obediente, o que fez Deus bradar dos céus e não faltou o alimento em sua casa. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, tenha fé. Deus tem um propósito em tudo quando estamos na vontade dele e em seus planos. Por isso, nós devemos sempre andar de acordo com a palavra de Deus, deixando que o Espírito Santo guie a nossa vida, que certamente ele nos conduzirá ao manancial de águas profundas e não vai nos faltar nada, não vai nos faltar nem mesmo as provações para nos mostrar o quanto ele é fiel nas nossas vidas. Amém? Vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo continue falando poderosamente ao meu e ao seu coração. Nos lembre dessas atitudes e exemplos para que nós possamos ser mais do que vencedores. Deus te abençoe e guarde sempre. Graça e paz.